Olá galera, tudo bem? Rafa Piazza aqui. Nos últimos meses, eu tenho recebido uma enxurrada de perguntas nas aulas, nas redes sociais e até também no cafezinho, ali num bate-papo das pessoas, perguntando algumas perguntas que mostram que a IA, apesar de ela estar em todos os lugares, ainda está gerando muita dúvida. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui para responder as 10 perguntas mais frequentes que eu recebo em relação à inteligência artificial. Então espero que vocês gostem. Meu nome é Rafael Piazza e a gente vai mergulhar de cabeça neste universo que está transformando o mundo, que é a inteligência artificial. Então sejam muito bem-vindos ao canal que descomplica o futuro e te coloca na vanguarda da inovação. Preparem-se para desmistificar conceitos e entender o que realmente importa e, claro, descobrir como vocês podem se tornar verdadeiros mestres no uso dessas ferramentas que estão revolucionando praticamente tudo. Do ChatGPT às ferramentas mais complexas, do prompt perfeito ao lado ético da IA, a gente vai descobrir tudo. Então já sabe, né? Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te deixar um passo à frente. Bora pro conteúdo que o futuro não espera. Então vamos lá. Quais são as 10 perguntas essenciais sobre a IA? A gente vai para a pergunta número 1. Vale a pena assinar o ChatGPT? Essa eu acho que talvez seja a pergunta vencedora. E é a pergunta que não quer calar. A resposta, meus amigos, é um sonoro depende, mas um depende muito bem fundamentado. Se você é um usuário casual, usar ela para tirar dúvidas rápidas, gerar ideias pontuais ou brincar um pouco, a versão gratuita pode ser até que já te atenda. Ela já dá um gostinho ali de você explorar algumas capacidades básicas. No entanto, se você busca otimização do tempo, resultados de alta qualidade, quer realmente elevar o uso da IA para o próximo nível, a assinatura se torna um investimento que se paga e muito. Estamos falando de acesso a modelos mais avançados, como o modelo de raciocínio, coerência e criatividade muito superior. Ele consegue até lidar com tarefas mais complexas e até mesmo responder e gerar código de programação com um certo nível de precisão. Além de muitos outros recursos, como é o caso de assistente GPT, pasta de projetos e por aí vai. Então a resposta é, no geral, sim. Pergunta 2. Posso focar numa ferramenta só? A tentação de se aprofundar em uma só ferramenta é muito grande. Eu sei, porque isso é muito mais fácil, mas isso é o cômodo. O ideal é que para algumas tarefas específicas uma ferramenta vai ser suficiente, mas para o todo, o importante vai ser aprender mais do que uma ferramenta. Pode começar pelo ChatGPT, mas o ideal é que vá colocando outras aí como o Notebook LM, Gemini, por aí vai. Uma só ferramenta, às vezes, vai funcionar como algo muito específico ali para uma tarefa apenas. E você não quer só fazer uma tarefa, você quer que ajude isso na sua vida como um todo. Então, não, tem que ter várias ferramentas. Pergunta 3, como eu posso ficar bom nas ferramentas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não existe uma fórmula mágica, mas existe um caminho, uma trilha, alguns pilares que são fundamentais para que você fique bom numa ferramenta. O primeiro e mais importante é prática constante. Não adianta apenas ler sobre IA, saber do que se trata e tudo mais. Tudo isso é importante, mas testar, errar, tentar de novo, tudo isso é o que vai te deixar bom. É como aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo. Você só fica bom se você realmente tocar, por mais que você conheça a teoria musical. E a IA você pode usar para organizar sua rotina, para te ajudar a escrever um e-mail, para te ajudar a criar imagem, para te ajudar a impor rede social. Quanto mais você interage com a ferramenta, mais você entende as suas nuances, seus pontos fortes e suas limitações. É a repetição que leva à maestria. A cada interação você refina seu entendimento, a sua capacidade de extrair o melhor da IA e a sua forma de ir se adaptando a esse novo mundo. Pergunta 4. É importante usar uma boa ferramenta ou qualquer uma delas vale? Vai depender mais ali da habilidade de quem usa. Essa é uma daquelas perguntas que a gente adora, porque a resposta é os dois, mas com uma ênfase muito maior no foque também na ferramenta, mas na sua habilidade. Pensa na ferramenta como instrumento.
né? No caso de um violino sofisticado, você tem que saber tocar, senão não vai adiantar nada você ter um instrumento sofisticado. Por outro lado, o músico talentoso pode criar algo lindo mesmo com uma ferramenta mais simples. Mas a ferramenta é importante, porque também se a ferramenta estiver desafinada, você não vai conseguir tocar. Então os dois lados são bons. Uma boa ferramenta com modelos mais avançados, maior capacidade, funcionalidade, certamente vai te dar mais possibilidades e, na maioria dos casos, mais qualidade. E você vai fazer isso em menor tempo. Isso vai otimizar o seu tempo. Então, os dois são fundamentais. O modelo de linguagem mais robusto pode entender contextos mais complexos, gerar textos mais criativos e com menos alucinações, ou seja, informações que são aquelas informações inventadas. Isso economiza tempo de revisão, edição e ainda te dá uma acurácia maior. Então a ferramenta importa também, mas tem que saber usar. Pergunta 5, mas e o lado crítico da IA? Chegamos a um ponto fundamental que eu considero um dos mais importantes para quem quer usar a IA de forma consciente e responsável. É fácil da gente se deslumbrar com o potencial da inteligência artificial, com tudo que ela pode fazer, mas seria ingênuo e irresponsável ignorar o lado crítico. Os desafios éticos, sociais e até existenciais que ela nos apresenta são grandes. A IA não é brincadeira e reflete muitas vezes os vieses, preconceitos que a gente tem. Isso é o que chamamos de viés algorítmico. Por exemplo, sistemas de reconhecimento facial podem ter maior dificuldade em identificar pessoas pretas por malícia, mas porque os dados de treinamento estão com aquele tipo de dado. Então, isso vai gerar esse tipo de viés. Como garantimos que a IA seja justa para todos? Como evitamos que ela não amplifique isso? Esse é um ponto crítico. A gente tem que ter o contexto muito bem elaborado para que a gente consiga aplicar isso. E os dados que a gente coletar, armazenar, utilizar ao decorrer dos projetos, eles precisam ter uma boa contextualização com equipes multidisciplinares, com pessoas diferentes para poder agregar. Pergunta 6. Posso usar a IA através de uma ferramenta, de uma empresa que oferece um tipo de pacote? Tem algumas aí, como a Adapt e outras. Essa é uma pergunta muito prática e relevante para os profissionais. Eu vejo muita galera usando e a minha recomendação é que não vale a pena. A gente já fez teste em salas de aula, mostrando que essas ferramentas via terceiros têm capacidade inferior às ferramentas oficiais, além do risco de privacidade, você ter mais um intermediário ali olhando as suas informações. Então a recomendação é que vá na ferramenta oficial, vai valer muito mais. A pergunta 7, como fazer um bom prompt? Essa é uma das grandes perguntas, né, e que gera mais dúvida mesmo, né? Como fazer esse tal de prompt? Engenharia de prompt, ou prompt engineer, é a arte ou a ciência de se comunicar com a inteligência artificial de forma clara, concisa, eficaz, para obter os resultados desejados. Não apenas sobre o que você pergunta, mas como você pergunta. Um bom prompt é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da inteligência artificial. E para te ajudar nisso, é só ir lá no primeiro vídeo do canal, que é exclusivamente sobre prompt. Lá vocês vão encontrar muito material legal sobre isso. E vamos para a pergunta 8. Eu preciso aprender sobre ferramentas e elas aprendem sobre mim? Nessa oitava pergunta, a gente toca aqui num ponto interessante sobre a relação entre o usuário e a inteligência artificial. Eu preciso aprender sobre as ferramentas? É uma pergunta muito legal. A gente precisa aprender sobre elas, mas elas também aprendem sobre a gente. Então a resposta é sim, a gente tem que aprender o como elas aprendem sobre a gente. Porque é uma via de mão dupla em relação a essa relação simbiótica que se aprofunda ao longo do tempo. Quanto mais ela aprende sobre a gente, melhor ela fica. Então, para extrair o máximo de qualquer ferramenta, a gente precisa entender os princípios básicos, as funcionalidades, limitações e a melhor forma de fazer com que ela aprenda com a gente. Isso inclui saber como formular prompts, mas também como deixar coisas automáticas e fazer com que você consiga personalizar bem o seu uso. O domínio técnico-conceitual das ferramentas envolve também saber o quanto que elas aprendem sobre você. E tudo isso está ali no dia a dia. Então, especialmente esses modelos de linguagem, que são os mais generalistas, como o ChatGPT, eles têm essa capacidade muito grande
de aprender com o usuário. Então, esse aprendizado pode acontecer de várias formas. Aprendizado com feedback, quando você dá um joinha ali no que você gostou, contexto das conversas, quando você vai conversando, personalização, quando você vai explicando sobre você, e esses modelos, no geral, eles são adaptativos, então eles vão se adaptando ao longo do tempo. Essa capacidade de aprendizado da IA é o que torna ela tão poderosa e adaptável ao longo do tempo. Eu sempre preciso fazer um super prompt? Essa é a pergunta número 9. Então a gente chega a essa pergunta que é também sobre prompt. E a resposta é não, nem sempre você precisa fazer um super prompt totalmente elaborado. Vá lá no primeiro vídeo para vocês verem algumas ideias sobre prompts, mas nem sempre você precisa fazer. Para tarefas simples e diretas, um prompt conciso e claro é mais do que o suficiente. No entanto, quando a tarefa exige criatividade, uma nuance, lista de tarefas, é mais complexa, tem múltiplas informações, aí sim um prompt mais elaborado se torna indispensável e tem a técnica do prompt que está lá também no primeiro vídeo, mas eu vou fazer um específico falando do passo a passo dessa técnica mais para frente. E a gente vai para a pergunta, última pergunta, pergunta 10, como eu faço para ser um profissional melhor? E eu faço um curso, é bom fazer isso? Para fechar então com chave de ouro, indo para essa pergunta, a gente fala sobre esse aspecto do crescimento profissional. Então, a resposta é sim, fazer um curso é excelente, mas não é o único caminho e nem sempre o suficiente. Então, eu ouço isso em salas de aula para as pessoas que querem fazer novos cursos, né? Então, um profissional melhor na era da IA, ele precisa fazer uma combinação de fatores. O aprendizado formal é um deles, mas além disso, os cursos eles precisam ser mesclados, curta duração, longa duração. Eles vão oferecer uma estrutura de aprendizado, vão guiar ali para o aprendizado complexos, com acesso a professores especialistas e coisas que vocês não vão encontrar tão facilmente. E um bom curso pode acelerar esse aprendizado. Vai te dar uma base sólida de conectar com uma comunidade de alunos, profissionais, também serve para networking. E são ótimos para fundamentos de machine learning, deep learning, processamento de linguagem natural, visão computacional, prompt, como usar ferramentas práticas no dia a dia e ainda vai te entregar uma certificação que vai ser bom para o currículo. No entanto, o mundo da IA ele é muito mais dinâmico e não depende apenas de curso. Você tem que sempre se manter atualizado. Então, comunidades, canais como esse aqui, é importante ser um profissional completo e ir além do formal. Então, você precisa também acompanhar outros pilares. Os principais o aprendizado autodirigido e a curiosidade. Então, sempre pesquisar e ir atrás. Então, esses canais que eu falei são importantes. Projetos práticos e portfólio, colocar sempre a mão na massa, fazer um novo projeto, fazer a coisa acontecer na prática, que é importante. Network, colaboração, conhecer as pessoas que estão interessadas também nesse mercado e dialogando e construindo isso. E o pensamento crítico e ético, que é a análise dos impactos sociais, como que isso interfere ali no uso da IA. Além disso, as habilidades interpessoais, soft skills, né, que também ajudam na comunicação, resolução de problemas, adaptabilidade. O profissional do futuro na área de IA é um lifelong learner, um solucionador de problemas criativos e um agente de transformação. Invista em todas estas frentes e você estará no caminho certo para se tornar um profissional de destaque. E aqui então a gente vai chegando ao fim, né? Mergulhou aí a fundo nas perguntas que mais rendem aí no dia a dia e espero que vocês tenham gostado. Cada resposta aí, acredito que possa ter dado alguma luz, tenha desfeito um nó e principalmente tenha inspirado vocês a mergulhar nesse universo fascinante. E lembre-se, a IA não é um bicho de 7 cabeças, mas sim são ferramentas poderosas nas mãos certas, ou seja, nas suas mãos, para poder transformar a sua vida profissional e também, por que não, pessoal. O segredo está na curiosidade, na experimentação e, claro, em estar sempre atualizado. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também está nessa jornada da IA e me conta aqui nos comentários qual dessas perguntas foi a mais relevante para vocês ou qual outra pergunta também sobre IA você gostaria que eu respondesse, que eu trago aí para o
os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, explorando mais um pedacinho deste futuro que já é o presente. Valeu, galera, e até a próxima. Tamo junto.